A campainha da porta tocou no horário mais profissional, às 10 horas da manhã. Ele ainda gostava do filme Arritmia. Aquele com o médico de emergência. Mas ele não entendia a namorada do personagem principal antes. A garota volta quando a casa está cheia de bêbados. Eles a convidam para se juntar a eles. Ela os afasta com palavras: agora não, pessoal, estou cansada. Ela vai para o quarto ao lado, fecha a porta atrás de si, coloca uma música e adormece. Como ela consegue dormir em meio a essa bagunça e ao som de uma música? Quando Miranda se tornou paramédica, ela entendeu. Agora ela poderia desmaiar no ônibus, em uma sala de concertos ou em casa, mesmo que o teto pegasse fogo. Especialmente depois de uma noite como esta. É claro que não se trata de uma ambulância, mas não é muito mais fácil. Há momentos em que o serviço é mais ou menos calmo, mas agora a entrega foi um desastre. Além disso, a mais velha, com gêmeos, também decidiu dar à luz agora. A propósito, 2 semanas antes do esperado. Felizmente, tudo correu bem, não foi preciso pedir assistência cirúrgica. Mas Miranda foi para casa, como se diz, no chão. Quando voltou, seu marido já tinha ido trabalhar, deixando para trás louça suja e um gato faminto. Miranda se surpreendeu ao usar termos médicos também em sua vida normal. Os gritos lamentosos e exigentes do pudle cinza haviam sido controlados com a ajuda de alguns pacotes de purina. Em seguida, Miranda sentou-se no banco, incapaz de decidir se queria comer ou dormir. A última coisa que ela tinha vontade de fazer era se mexer e se levantar. Finalmente, ela cortou um pedaço mais grosso de salsicha, bebeu o sanduíche com leite direto da mamadeira e se dirigiu ao quarto, tirando a roupa enquanto ia embora. Que felicidade indescritível era cair em uma cama limpa e fofa, aconchegando-se nos travesseiros. Às vezes, parecia a Miranda que em algum lugar lá embaixo, bem no fundo, se você se arrastasse, ainda havia uma infância. Você poderia mergulhar em sua própria cama e sair em uma em que tivesse 10 anos de idade e fosse tão forte que pudesse voar. Mas agora eu não voava. O cavalo-corvo deu-lhe um coice no estômago com o casco, mas não doeu, apenas assustou. Provavelmente, se ela estivesse tendo um sonho bom e tranquilo, o chamado não a teria acordado. Mas o cavalo preto, multiplicado pelos trinados mecânicos vindos do corredor. 100 vezes Miranda quis desistir do telefone fixo. Ela queria que ela e William tivessem apenas telefones celulares que pudessem ser configurados para não incomodar. Mas o apartamento pertencia à sogra, e o princípio de vida de Peggy Ayrton era deixe que ela faça. Isso se aplicava a tudo, desde os botões antigos, que a sogra guardava cuidadosamente em uma caixa de madeira, até a televisão que não funcionava, que havia sido levada para a despensa, e se ainda fosse útil? O telefone ficou em silêncio e depois tocou novamente. Miranda se levantou tão lentamente como se não tivesse acordado em movimento, mas tivesse sido reanimada e ainda fosse parte zumbi. No corredor, ela se encostou em um cabide. Ah! Quem de Adamson? Perguntou uma voz que parecia pertencer a uma menina muito pequena. Se a garota fingisse ser uma investigadora especial, ela poderia desligar imediatamente. Mas não. Miranda teve um sentimento de vingança. Ela até queria que a garota dissesse: os golpistas estão tentando fazer um empréstimo em seu nome, e você precisa nos ajudar. Então, ela pode se lembrar dos anos turbulentos da juventude e gravar a moça não apenas em 7 andares, mas no tamanho de um arranha-céu. O ressentimento contra o destino por tê-la despertado era tão grande que Miranda desejava deixar a orelha da mulher derreter com sua blasfêmia. Ela é a assistente do tabelião, disse a moça. Ela tem de vir à nossa casa no embarcadero para ler o testamento. Você tem uma herança, vai aceitá-la ou recusá-la? Ela pode vir hoje? Estamos abertos até às 6. Não, Miranda não sabia por que havia dito aquilo. Vamos fazer isso amanhã. Mais tarde, ela não conseguiu explicar por que havia decidido fazer uma pausa. E quem? Quem me deixou uma herança? Ele perguntou, você pode me dizer o nome? E de que herança estamos falando? É uma casa,
Você recebeu uma casa como herança. Venha e peça que lhe expliquem. Então a moça se distraiu, alguém começou a questioná-la, ela começou a responder à pessoa com quem estava falando e, alguns instantes depois, desligou. Miranda não sabia o que fazer. Ela voltou para o quarto e se deitou novamente. Mas agora ela não conseguia dormir. Uma casa. Ela teria ficado surpresa se alguém tivesse deixado para ela até mesmo uma pequena quantia de dinheiro. Essa pessoa não existia. E, de repente, uma casa inteira? Seria possível se fosse uma assistente social cuidando de uma idosa solitária. Mas quem dá esses presentes para as parteiras? Miranda tentou pensar, mas algo como uma premonição a impediu. Não faça isso, disse uma voz interior, caso contrário, você poderá se lembrar de algo muito, muito desagradável. Era tarde demais. Miranda levou a palma da mão à boca. Ela viu aquele rosto à sua frente novamente, aqueles olhos, de uma cor esmeralda tão profunda como nunca tinha visto em uma pessoa viva. Não, a menos que fossem lentes de contato. Novamente, ela sussurrou aquela voz carinhosa e insinuante. E eu lhe darei um presente. Você o receberá quando chegar a hora. Então você não se afastará, não irá embora. Chegou a hora? Asterisco asterisco. Talvez sua família já tenha sido uma família comum e jovem, com um marido e uma esposa que se amam e amam sua filhinha. Eles próprios são quase crianças e a consideram sinceramente a oitava maravilha do mundo. Somente Miranda não se lembrava daqueles tempos maravilhosos, mesmo que mergulhasse sua memória profundamente no lugar onde todos os contornos se confundem e a realidade é tão fácil e simples de coexistir com um conto de fadas. Por exemplo, uma vez ele pegou uma estrela. A estrela azul neon de 5 raios estava na palma de sua mão e brilhava. É ruim para a estrela na terra, disse a mãe, vamos deixá-la ir para o céu. E assim que Miranda soltou seus dedos, a estrela começou a subir facilmente, como uma bolha de ar ou um balão. Miranda ainda acreditava que aquilo tinha realmente acontecido. Sua mãe apenas ria quando ela mencionava o fato. Em outra ocasião, Miranda estava voando. Ela e o pai estavam caminhando pela cidade. Havia uma nevasca, ventos muito fortes e verdadeiros redemoinhos de neve. Ela tinha cerca de 3 anos de idade. Papai segurava sua mão, mas o vento a pegava e a levava para longe. Era uma distância mínima, apenas 2 ou 3 passos, mas um verdadeiro voo. Essas são as 2 únicas lembranças de uma família feliz. Mas é muito fácil dizer, até para si mesmo, se estiver sóbrio, bobagem, isso nunca aconteceu, não poderia ter acontecido. E o que era real, por um lado, meu pai em algum lugar distante, em uma cidade distante do norte. Do outro, minha mãe e meu padrasto. Meu pai nunca vinha, só ligava 3 ou 4 vezes por ano. E mandava presentes. Um chapéu de rena, pinhões para Miranda e dinheiro para o que a filha precisasse, por ordem de pagamento à mãe dela. E a mãe e o padrasto tinham carreiras. Mais tarde, quando Miranda assistia a filmes de faroeste com um olhar adulto, ela achava que eles se encaixariam perfeitamente nessa vida em que as corridas imperavam. Não, o padrasto nunca machucou a enteada, e mamãe era muito atenciosa, e se tinha que levar Miranda à clínica infantil ou comemorar seu aniversário, mamãe nunca se esquecia não só das coisas importantes, mas também das pequenas coisas, e fazia tudo de forma impecável. Minha mãe trabalhava como advogada e sua memória era fenomenal. Ela memorizava todos os seus clientes, até mesmo seus números de telefone, e se você acordasse à noite, ela poderia recitar as páginas de um caso como se fosse poesia. Se ela se comprometesse a defender alguém, com quase 100% de probabilidade essa pessoa poderia comemorar a vitória antecipadamente. O padrasto trabalhava na construção civil. Miranda levou isso ao pé da letra. Seu padrasto trabalhava na construção civil, mas era apaixonado por suas funções. Viagens de negócios, clientes, novos projetos, ele só podia falar sobre essas coisas em casa. E minha mãe, sobre audiências no tribunal, sobre argumentos de defesa, sobre promotores sarcásticos e seus triunfos, mas como uma vitória em uma luta.
E muitas vezes um dizia para o outro, padrasto para madrasta ou vice-versa, estou orgulhoso de você. Esse orgulho era evidente. Durante o período em que minha mãe viveu em seu segundo casamento, eles se mudaram várias vezes, cada vez para um apartamento mais espaçoso e mais próximo do centro histórico. As marcas dos carros mudaram, os resorts onde minha mãe e meu padrasto passavam as férias ficaram cada vez mais prestigiados e caros. E do outro lado estava Miranda. E sua vida. Por um tempo, há muito tempo, mamãe queria que eles fossem amigos. E então ela foi direto para outra dimensão. É bom que você esteja crescendo sozinha, logo você viverá sozinha e depois. Miranda costumava acampar. Ela tinha 12 anos quando entrou para o clube de jovens caminhantes. A líder dos caminhantes era a mesma, a inquieta Margot, com um pau na bunda, como seu padrasto costumava dizer. E assim começou. Todo fim de semana, uma caminhada nas montanhas ao redor. Mesmo no inverno. Eles voltavam no início do crepúsculo, bêbados de geada, famintos, porque nunca havia chá suficiente nas garrafas térmicas e nos bolos, e não se apressavam em voltar para casa, mas sentavam-se na sede do clube, trocando impressões, contando histórias, fazendo planos. E Miranda voltava para casa como seu padrasto provavelmente voltava para o hotel em viagens de negócios e apenas para passar a noite. E durante as férias? Depois pegávamos um trem para alguma cidade gloriosa, e Margot praguejava porque os meninos ficavam brincando de a cidade dorme e a multidão acorda a noite toda, e as meninas se trancavam no banheiro e passavam meia hora lá para se maquiar com bom senso, com propósito, com cuidado, e realmente, não dá para andar por São Francisco sem maquiagem, é como andar descalço na rua. Ou andamos de caiaque pelo rio, demos a volta ao mundo no Chigulevskaya ou andamos a cavalo. Se tivessem perguntado a Miranda sobre seus planos naqueles anos, ela teria dito que nunca se estabeleceria, que nunca criaria raízes em um lugar como seus parentes fizeram. Ela quer uma casa na água, uma espécie de iate muito simples. E depois das pequenas viagens, as grandes certamente virão. Agora você pode ir para a Irlanda, para a Ilha Esmeralda. Você pode morar em um castelo encantado, dançar na rua no dia de São Patrício e, em seguida, levantar âncora e navegar para o outro extremo da Terra, e em algum lugar da Nova Zelândia, para outra Ilha Esmeralda. Para o mundo inteiro abraçar como aquele travesseiro antes de dormir. E apreciar sua beleza quando a realidade for mais bonita do que qualquer sonho. Em breve, muito em breve, ela será capaz de se defender sozinha, e então adeus à casa fria e aos sonhos ambiciosos de seus habitantes. Ela tem o suficiente para si mesma, e uma mochila nas costas. Sua família é sóbria e sabe que seus desejos têm limites. E o que Miranda queria estava sempre além dos limites. E ela não tentou se apoderar do que admirava, se apropriar dele. Bastava que ela ouvisse, que ele existisse ao sol. Todas essas cidades incríveis, castelos, cachoeiras, profundezas. E então tudo mudou e acabou. Em um dia. Ou melhor, em uma noite. Na mesma noite em que o circo chegou à cidade. Não, ela não estava indo ao show. Miranda evitava receber dinheiro de sua mãe, a menos que pudesse passar sem ele. Quando ela começasse a ganhar seu próprio dinheiro, seria diferente. Era uma tarde de primavera, quando ela voltava do clube para casa. Eu estava caminhando pelo parque, e havia uma tenda colorida, e as carroças estavam próximas umas das outras, lado a lado. Todos estavam aproveitando o calor, quase o primeiro calor do ano. Eles já queriam se livrar de seus casacos e jaquetas, pois podiam ver o verão chegando. Havia uma fila no portão de ferro da entrada, onde se verificavam os ingressos. Miranda nunca tinha visto tantas crianças durante todo o inverno, tanto as muito pequenas, em carrinhos de bebê, quanto as um pouco mais velhas. E quase todas elas estavam segurando nuvens de algodão doce rosa e branco. Miranda foi atraída pelas carruagens, elas eram tão diferentes nessa celebração da vida. Cansadas, com pintura lascada, com rodas que haviam medido milhares de quilômetros. Tinham cheiro de suor, velhice e poeira barata. Miranda deu um tapinha na palma da mão de um deles, em um movimento de compaixão.
Venha cá, ela ouviu uma voz. Não era alguém real chamando-a, mas uma voz que soava em sua cabeça. Por favor, ela não disse, mas Miranda percebeu que era alguém perguntando por ela. Ela quase sussurrou, mas como? E imediatamente se deu conta do que tinha de fazer. Ficar de quatro, ou até mesmo engatinhar, e rastejar até aquele círculo. Mas nas carruagens viviam os artistas de circo e seus animais. E, é claro, ela seria expulsa em pouco tempo. Na melhor das hipóteses, eles a chamariam de tola, porque há predadores aqui. Na pior, acharão que ela estava tentando roubar alguma coisa. Mas ela não podia recusar a voz. E assim, movendo-se como uma lagarta, empurrando com as pernas e os joelhos, ela se arrastou por alguns metros. Agora a voz soava como se o estranho estivesse falando diretamente em seu ouvido. Deixe-me sair. Ela se sacudiu, tentou olhar em volta e imediatamente bateu a cabeça dolorosamente contra a parte traseira de metal do vagão. Não havia ninguém perto dela, mas alguém estava chamando por ela. Ao mesmo tempo, Miranda viu que não havia ninguém na pequena plataforma que os vagões cercavam por todos os lados. Então, ela decidiu sair. A gaiola estava bem acima dela. Em cima de onde ela havia acabado de rastejar. Não havia outra maneira de chamá-la de gaiola, porque era uma grade frequente, e dentro dela estava sentado um homem. Um garoto mais ou menos da mesma idade que ela. Ele estava olhando para ela, mas seus lábios não se moviam, e ela ouviu claramente de novo. Me deixe sair. Abra a trava. Ninguém deveria estar em uma gaiola, nenhum ser vivo. Minha mãe me contou que uma vez, quando Miranda era uma garotinha que estava sendo levada para o mar, sempre que encontrava um pescador, tentava salvar um único peixe. Ela o pegava furtivamente do balde e o soltava no mar. Mas agora ela não tinha certeza de que conseguiria manusear o cadeado. Puxe a trava para um lado. Às vezes, ela fica presa. Puxe com força, um puxão. Aquela voz impaciente. Será que realmente soava, ou ela ouvia em sua cabeça? Miranda puxou o trinco com as duas mãos, contorcendo-se com o esforço. Em seguida, ficou nas pontas dos pés e empurrou com seu corpo esguio. Foi então que o trinco finalmente deslizou para um lado. Suave como manteiga. O rapaz já estava perto da porta e, quando ouviu o clique, abriu-a com a velocidade de um relâmpago. E antes que Miranda percebesse o que estava acontecendo, ele passou por baixo da carruagem e desapareceu. Quem é você? Qual é o seu nome? Eu a encontrarei, Miranda, disse ele, e antes que ela pudesse responder, as últimas palavras saíram. Ele precisava sair daqui tão rápido quanto o ex-prisioneiro havia desaparecido. Mas, naquele exato momento, ele viu um homem mais velho, mais parecido com um idoso, um homem alto e magro vestido com uma camisa azul e calça jeans. Ele estava carregando 2 baldes, provavelmente para alimentar os animais. Quando viu a gaiola aberta, ele não a colocou no chão, mas largou a carga e levantou as palmas das mãos. Acabei de chegar. Estou atrasado. Não consegui impedi-lo. Garota, o que você fez? O que aquele garoto está fazendo lá dentro? Ele está sendo castigado, não está? Perguntou Miranda, tentando estabelecer algum tipo de conexão com o velho. Mas o homem apenas balançou a cabeça. Talvez tenha sido bom você ter feito isso, mas... O que é isso agora? Saia daqui, se puder. Miranda não teve tempo de seguir seu conselho. Uma mulher entrou na pequena área, cercada por carruagens e escondida da vista. Ela tinha cerca de 35 anos, e havia tanta força interior nela que até seu andar dançava. Seus cabelos escuros pendiam até os ombros e ela era muito bonita, mas não foi isso que impressionou Miranda. A mulher estava comendo uma rosa. Sim, ela estava segurando uma rosa vermelha em um longo caule e devorando-a com volúpia, como se fosse sorvete. O velho pareceu prender a respiração no momento em que a mulher viu a porta aberta e a gaiola vazia. Ela ergueu as sobrancelhas finas de surpresa e se virou para o velho.
Ela disse sem palavras que estava esperando por uma explicação. O velho acenou com as mãos. Eu vim agora. Eu vi por mim mesmo o que você viu. Era tarde demais para fugir. E Miranda se preparou para a reprimenda que estava prestes a receber. O garoto provavelmente merecia uma punição severa, e ela o deixaria em liberdade. A mulher entregou ao velho a flor esfarrapada e caminhou em direção a Miranda. Quanto mais se aproximava, mais desconfortável ela se sentia. Quando a estranha se inclinou sobre ela, de modo que Miranda pôde sentir sua respiração sobre ela, foi tomada por um terror irracional. A mulher a segurou pelo ombro, e seus dedos eram fortes, como se fossem feitos de metal. Você nos roubou, querida. Miranda precisou de toda a sua coragem para reagir? Mas, e se esse menino viver com você e ele voltará? Ele sairá para passear e depois voltará. Ele não vai voltar. Um sorriso apareceu nos lábios da mulher, e Miranda sentiu como se estivesse prestes a compartilhar o destino da Rosa. O estranho se inclinou e... Não há saída. Olhos verdes brilhantes, com aquela tonalidade brilhante que nenhuma pessoa viva jamais poderia ter, olharam para ela. Pelo que você fez, você receberá um presente. A voz da mulher tornou-se insinuante, embaladora, como um predador apreciando sua presa. Oh, agora não. Mas chegará o momento e você certamente o receberá. Você não poderá recusar meu presente, e então nada poderá salvá-la. Saia daqui. Seus dedos se afrouxaram no ombro de Miranda, mas a dor persistiu. A garota sentiu que seu braço direito mal obedecia a ele, mal era um chicote. O velho se apressou, empurrando-a para trás, para conduzi-la para fora do pátio e para o portão, atrás do qual as pessoas se aglomeravam com ingressos. Dando alguns passos para trás, Miranda se virou. O velho ainda estava olhando para ela, balançando a cabeça. A expressão em seu rosto era como se ele estivesse se despedindo de alguém que estava irremediavelmente doente. Asterisco, asterisco. Talvez eu não deva ir, Miranda perguntou ao marido pela enésima vez, provavelmente é um divórcio? Quem deixaria a casa para mim? Nem meu pai nem minha mãe o fariam. E, além disso, estamos falando de um testamento, e eles ainda estão vivos, graças a Deus. É um divórcio, com certeza. Ela esperava que William a ouvisse. Ele gostava de se divertir conversando com criminosos. Quando recebia outra denúncia de que alguém havia acessado seu depósito bancário, ele se acomodava no sofá e dizia, fingindo alarme, que tinha milhões em sua conta e, é claro, estava muito preocupado com eles. Então, é claro, ele estava preparado para cumprir todas as ordens do investigador. Seguiu-se então uma conversa de meia hora, durante a qual William se fingiu de idiota e teve de explicar tudo 20 vezes. E somente depois de enlouquecer os ladrões, ele riu obscenamente, mandou-os para o filão e encerrou a conversa. Mas agora o marido estava inusitadamente sério. Vamos até lá e descobriremos, sugeriu ele. Realmente há um cartório nesse endereço, e há anos, disse ele. Se for uma piada estúpida, eles nos explicarão. Não corremos nenhum risco. E bem, que diabos? Eu tive que aceitar, de todo o coração. E foi muita sorte que, no dia em que Miranda havia negociado, os dois estivessem livres. A jovem havia até mesmo traçado uma rota de fuga para si mesma. Se a herança se revelasse uma farsa, eles iriam a um pequeno bistrô próximo como sinal de compensação moral. Os coquetéis gelados de lá eram muito bons. E já fazia tanto tempo que elas não se encontravam com William. Na verdade, Miranda estava preparada para que o tabelião apontasse a porta para eles assim que ela dissesse seu sobrenome. Essa é a primeira vez que ouvimos falar disso. Não há nenhuma herança para você. E ninguém ligou para vocês. Mas eles foram gentilmente convidados a esperar na recepção. Tiveram que ficar na fila por 1 hora. Miranda estava ficando cada vez mais nervosa e, de vez em quando, agarrava a mão do marido e a apertava com força. Então, ela soltava e olhava para William com um sorriso culpado.
Ele acenava com a cabeça tranquilizadoramente, dizendo: "E espere, vai dar tudo certo." Finalmente, chegou a vez dele e, agora, a tabeliã, uma mulher de 50 e poucos anos, tirou papéis de uma pasta e leu, com sua voz rápida de sempre, que o testamento tornava Candy Adamson a proprietária da casa. O rosto de William refletia total espanto. Era um sonho morar em um lugar assim. Uma antiga avenida que se estendia pelo centro da cidade e terminava aos pés das montanhas. Eles nunca haviam esperado morar em uma dessas mansões. Era simplesmente impossível. Afinal, provavelmente estamos falando de um galpão de galinhas. Miranda, por outro lado, tinha outras coisas com que se preocupar. "O que você quer dizer com isso? Poderia me dizer o nome da mulher que me deixou tudo isso?" "Tiffany Gilbert," o tabelião leu em sílabas. "Eu a conhecia, ela me procurou muitas vezes. O neto dela era um encrenqueiro, um bêbado. Mas a avó em si era maravilhosa. Quase até o último dia, ela estava andando pelas lojas sozinha, com aquelas bengalas nórdicas. A propósito, ela sobreviveu ao bloqueio." As coisas ficaram muito confusas. Também para o tabelião. A mulher colocou os óculos no nariz e desviou os olhos de Miranda para William e vice-versa. "Você disse que não a conhecia? E esse filho dela?" William perguntou, para mudar a conversa. "Ela não vai nos processar? Afinal de contas, ele provavelmente esperava herdar de sua mãe. O filho, pelo que sei, morreu antes dela. Não é incomum que os alcoólatras tenham pais que vivem mais do que eles. Talvez tenha sido isso que derrubou Tiffany Gilbert. E como a avó que sobreviveu ao bloqueio conseguiu uma casa como aquela? Pelo que sei, essas senhoras idosas têm tempo para economizar para seus funerais e apenas. O marido dela era um homem famoso." A voz do tabelião ficou mais seca, como se a suspeita excessiva de William fosse desagradável para ele. "Então, assine aqui, e agora, e aqui." Não pareceu ocorrer ao tabelião que tal herança pudesse ser rejeitada. William também esperou impacientemente que Miranda assinasse aqui, aqui e onde quer que houvesse uma marca de seleção. Então a jovem apareceu como proprietária da casa. Miranda e William se entreolharam. Ambos tiveram o mesmo pensamento: "Vá, veja." "Espere um pouco, vou ligar para minha mãe", disse William e sacou o celular. Miranda não queria ver Peggy Ayrton novamente, mas entendia seu marido. Mamãe estivera com ele a vida toda, e Miranda estava com ele há apenas 3 anos. Por isso, ela queria compartilhar sua alegria com alguém a quem se apegara de forma confusa. Miranda gemeu mentalmente, seus termos científicos novamente. Ela não conseguia pensar ou falar de outra forma. Peggy Ayrton estava aparentemente tão chocada que deu o passo sem precedentes de chamar um táxi. Normalmente, ela consideraria isso um hobby e calcularia quanto de sua aposentadoria consumiria com esse jogo de milionário. Mas quando chegaram à casa, Peggy Ayrton já estava lá. Eles reconheceram a mansão à distância porque uma figura familiar estava caminhando pela calçada. E ela torceu as mãos de alegria. Ela acreditava nesse milagre que havia caído sobre suas cabeças. Talvez porque tivesse esperado por milagres durante toda a sua vida. Ela sonhava em ganhar na loteria. Ou encontrar o tesouro. Esperava que Deus dissesse a ela, como nos anúncios: "Você merece." "Você trouxe a chave?" Foi a primeira coisa que Peggy Ayrton perguntou, esquecendo-se de cumprimentá-la. William estendeu as mãos. "Só queríamos ver." Era uma casa antiga de tijolos, de cor púrpura sem graça. Tinha janelas em arco, um mezanino, uma varanda com uma grade de ferro forjado. E um jardim na frente, como as mansões vizinhas. "Como é que você não sabia nem da chave?" Peggy Ayrton repreendeu. "Precisamos descobrir o escopo do trabalho." Miranda olhou para ela com perplexidade e notou que provavelmente era a primeira vez que sua sogra a tratava como igual. Miranda já havia caído em desgraça antes, e muitas vezes, quando se encontravam, a sogra só falava com o filho, como se a nora nem estivesse presente. Havia um motivo oficial, é claro.
Ela fica com os filhos dos outros, mas não pode ter os seus, dissera a sogra certa vez, e Miranda tinha ouvido isso. Mas, no fundo, Miranda achava que simplesmente não gostava da sogra. Há momentos em que uma pessoa desperta antipatia, e não importa o quanto você a divida em pedaços. Agora Peggy Ayrton estava explicando especificamente para ela com entusiasmo. Estou vendo que as janelas precisam ser substituídas aqui. Podemos medi-las hoje e encomendar as de plástico. Conheço uma empresa que dá descontos para idosos. Como você pode estragar uma antiguidade como essa? Miranda se perguntou. Então um vizinho ligou para eles. Peggy Ayrton foi correndo até ela, pedindo a chave, e descobriu-se que havia uma chave, e a vizinha estava prestes a tirá-la. Miranda hesitou, adiando até o último momento, quando não haveria saída e ela teria de entrar na casa. Do outro lado, um vizinho idoso estava cortando a grama e, de vez em quando, olhava com curiosidade para os novos inquilinos. Miranda deu alguns passos em sua direção. Você comprou uma casa ou algo assim? Perguntou o vizinho. Foi uma herança, disse Miranda, desculpando-se, para sua surpresa. O idoso não só não a parabenizou, como também não disse nada amigável, como era de se esperar. Pelo contrário, ele acenou com a cabeça em sinal de simpatia. Você vai entregá-lo? Perguntou ele, como se ainda estivesse esperando por algo. Não, Miranda olhou em volta, a porta estava aberta, de modo que seu marido e sua sogra já estavam dando uma olhada na nova propriedade. Acho que nós mesmos vamos nos mudar para cá. O velho perdeu o interesse por ela e voltou ao seu cortador de grama. Por que você pergunta? Perguntou Miranda antes de sair. Ele deu de ombros. Porque isso não vai acabar bem. Ninguém vive aqui por muito tempo. Você não gosta? Perguntou Miranda com cautela. O velho deu de ombros. Desculpe, não tive a chance de perguntar. Os inquilinos ainda estão aqui hoje, e parece que não vão a lugar algum, e amanhã não estarão mais. Ninguém está aqui há mais de 1 ano. Desculpe-me, mas a proprietária? Miranda lembrou-se de repente, ela é dona desta casa há anos? Então ela não morava aqui. Ela era uma inquilina. Eu só a vi quando ela veio conhecer os novos inquilinos. O que poderia afugentá-los? Não parecia uma pergunta direta, mas como se Miranda estivesse pensando em voz alta. O velho ficou em silêncio por um momento, depois apontou um dedo ossudo para a casa. Moro aqui há 50 anos, portanto não posso dizer que os outros não gostem. Mas eu resolvi isso. Se as persianas estão fechadas, é porque você está esperando novos inquilinos. O que você quer dizer com isso? Perguntou Miranda, confusa. Que a proprietária viria, fecharia as persianas e depois traria pessoas que quisessem alugar a casa? Não. Os antigos inquilinos ainda estavam aqui. Sabe, as pessoas não estão acostumadas com persianas, nem sequer lhes ocorre fechá-las à noite. Porque as persianas se fecham repentinamente em uma noite e ninguém as abre pela manhã. 1 ou 2 dias se passam e a proprietária traz alguém novo? Ela abre as janelas e portas e mostra a casa em todo o seu esplendor. Se você vai morar aqui, talvez possa esclarecer esse mistério. Miranda viu seu marido saindo da casa e caminhando em sua direção. E que ele estava muito feliz, com um sorriso de orelha a orelha. Não quer dar uma olhada? Perguntou ele, antes que ela pudesse se aproximar. Vai e dê uma olhada, você vai gostar. Eu duvido, Miranda murmurou baixinho. Os homens apertaram as mãos e William voltou a falar. Miranda percebeu imediatamente que ele cheirava a alegria. Ela chamou isso de incontinência verbal. Seu marido falava sobre tudo ao mesmo tempo, mudando de um assunto para outro. Ele perguntava se o aluguel era alto e qual era o imposto sobre a terra. Ele sempre mencionava que tinha prazer em conhecer os vizinhos. E, é claro, compartilhava seus planos sobre o que queria construir aqui. Antes de mais nada, uma garagem e um banheiro. O velho ouviu com indiferença e, finalmente, a animação na voz de William começou a se dissipar.
Venha, seu marido pegou a mão de Miranda, você verá como é bonito por dentro. Você vai gostar. Ele gostou muito. O corredor é muito grande e iluminado, e as janelas dão para o jardim. E no inverno, você pode colocar plantas em vasos e ver a vegetação o ano todo. Cômodos grandes. E onde antes havia um hall, como eles chamam o cômodo mais espaçoso, caberia todo o seu apartamento atual. Os olhos de Peggy Ayrton se iluminaram e ela falou com tanto entusiasmo sobre as reformas como se a casa pertencesse a ela, como se Miranda não fosse ninguém. A jovem apenas notou, mas não se ofendeu. Esperou educadamente que a sogra se calasse e lamentou a maneira como as coisas haviam acontecido. William sentiu algo. Você concorda com tudo o que a mamãe sugere? Há alguma coisa que você gostaria de mudar? Peggy Ayrton parou precisamente em uma corrida. Ela olhou para Miranda como se estivesse contemplando um obstáculo infeliz que pudesse interferir em seus planos. Mas a jovem apenas balançou a cabeça. Eu realmente não me importo, faça como achar melhor. Vitia, quando pegarmos a mamãe, vamos parar em um café e pedir um coquetel grande. Asterisco. William gostava de lembrar como eles se conheceram. Ele achava muito bonito e romântico. Miranda havia saído de férias com a mãe e o padrasto. Não porque ela tivesse sucumbido aos apelos da mãe. Foi porque a viagem de acampamento planejada por Margot não deu certo. A diretora do clube de caminhada foi parar no hospital e sua vesícula biliar teve de ser removida com urgência. Toda a minha vida fui a um único lugar, comendo o que é cozido em um caldeirão, mingau e ensopado. Como posso ser saudável? Miranda estava muito chateada. Durante todo o inverno, ela havia sonhado com aquelas 2 semanas a cavalo e em suas montanhas nativas. O céu estrelado à noite, as lendas que Margot era boa em contar, o cheiro de mel das flores, o chá que cheirava fumaça e a camaradagem que era a mais forte do mundo. Sua mãe percebeu que Miranda estava inquieta, com os olhos úmidos, descobriu o que estava errado e resolveu o problema de uma só vez. Você virá para o Egito conosco, disse ela. E não seja travessa, por favor. É um ótimo hotel, e você encontrará algo para fazer sem nós se ficar entediado. O padrasto não expressou alegria nem desagrado, e a questão da viagem foi resolvida. Miranda estava no último ano do ensino médio naquele verão. Fazia muito tempo que ela não saía de férias com a mãe. E agora que estava olhando para ela com olhos de adulta, ela se perguntava se a mãe estava se divertindo à beça. Normalmente reservada, enérgica, determinada, uma verdadeira mulher de negócio, ela agora estava se comportando como uma criança, pronta para aceitar qualquer aventura. Pular na água das pedras, por favor, uma festa em um iate em alto mar, ela é a primeira, experimentar um novo prato exótico, basta dar a ela um garfo. E mesmo na boate, sua mãe dançava como se fosse 20 anos mais jovem do que realmente era. Se é isso que ela considera a vida real, se é isso que ela é, como pode reprimir isso por um ano inteiro? Ela perguntou. Miranda pensou, então ela volta para casa, a mãe não é real, ela mantém isso sob controle. Como isso deve ser difícil. Ela mesma estava agindo como sempre. Não suportava muito bem o calor, e era difícil tentá-la fazer turismo ou passear pelas ruas locais. Mas o hotel era agradável, e Miranda passava a maior parte do tempo em seu frescor. Mas ela realmente gostava do mar. Miranda não era uma boa nadadora, e seu maior prazer era sentar-se na água, usando uma máscara, e contemplar tudo o que a cercava, o magnífico mundo subaquático. Minha mãe percebeu isso e organizou uma viagem de mergulho. Com um instrutor, é claro. Mas o homem de cabelos escuros, que nadava como um peixe, prestava mais atenção na mãe e no padrasto do que em Miranda. Ele decidiu mostrar a eles algumas cavernas subaquáticas. A garota, no entanto, se viu nas profundezas, em um momento de pânico, e imediatamente ficou com falta de ar. Talvez a pior coisa seja entrar em pânico. Na névoa azul que o envolve por todos os lados, você não consegue mais entender onde fica o topo, onde fica o fundo, tenta emergir, se desespera, porque a superfície não está nem perto, seus movimentos se tornam bruscos, sua garganta tem espasmos. Graças a Deus,
William estava lá naquele momento e pegou Miranda, que estava histérica, e veio à tona com ela. Depois disso, ele disse várias vezes que não sabia o que teria acontecido sem ele. E Miranda podia sentir que ele estava orgulhoso de si mesmo. Então, eles não se separaram pelo resto do feriado. A mãe de Miranda, que nem havia notado o incidente, ficou feliz por sua filha ter encontrado um bom rapaz. William apresentou Miranda aos pais dela, mas a garota logo sentiu que Peg Ayrton não gostava dela. Ela provavelmente achava que Miranda era muito simples para seu filho. William era um rapaz alto e bonito, e ela era uma pirralha bronzeada e de rabo de cavalo. Mas os jovens passavam a maior parte do tempo juntos, e ninguém conseguia impedi-los. E a lembrança da aventura subaquática, de salvar a garota, permaneceu a mais vívida e querida para William. Agora Miranda tinha a sensação de que seu marido estava se afogando, e agora era sua vez de salvar o dia. Asterisco. Desde cedo, Jeremy foi informado de que era uma criança especial, mas não havia percebido isso por muito tempo. Ler os pensamentos de outras pessoas era tão fácil para ele quanto perceber se estava chovendo ou fazendo sol lá fora. Ele respondia às perguntas antes que seus pais tivessem tempo de fazê-las, e não adiantava pensar secretamente em um presente de aniversário para ele. E quando ele era bebê, muitas vezes envergonhava a mãe nos passeios, dizendo a ela, com sua voz sonora de bebê, o que as pessoas que passavam por ele pensavam. Mas dessa vez ele não queria nada. Honestamente. Ele já tinha idade suficiente, 10 anos, para se controlar perfeitamente bem. E, a propósito, ele nunca gostou de circo. Seus colegas de classe o arrastaram para ver o espetáculo. E ele poderia ter se safado, teria deixado o circo com o resto deles, se não o tivessem pego tão estupidamente no ato. Quando o mágico, que parecia muito cansado e nada divertido, pediu a alguém da plateia que o ajudasse, Jeremy, para sua desgraça, se ofereceu. Ele teve os olhos vendados, foi forçado a se deitar de costas e o mágico entrou no auditório para esconder um ovo de cristal de alguém da plateia. Em seguida, o mágico retirou uma grossa venda preta dos olhos de Jeremy e acenou com a mão na direção dos presentes, que diziam, escolha quem tem. Ele deveria começar um jogo de quente-frio, mas Jeremy não pensou um minuto sequer, disse ele, apontando com o queixo. Ele disse, apontando com o queixo para um homem corpulento. E aconselhou, é melhor você trocar imediatamente. Ele lhe dará o ovo e você dará a ele o pênis vivo. Afinal de contas, você ainda queria pegá-lo e dizer que o cara o havia tirado do ovo. Como uma galinha. O público riu e o mágico também. Depois do show, os artistas de circo, embora, se fossem artistas de circo, vampiros ou feiticeiros do mal fosse mais o que eles queriam, perguntaram a Jeremy como ele fazia aquilo e o que mais ele poderia fazer. Ele falou honestamente sobre suas habilidades, acrescentando que se dá bem com elas na vida comum e que não se apresentará no circo. A mais bela das mulheres bagunçou seus cabelos. Pense nisso. Se você viajar conosco, ficará rico e famoso. Podemos pedir a seus pais que o deixem ir. Jeremy até riu, imaginando como seu pai e sua mãe reagiriam a essa sugestão. Eles se preocupariam se ele chegasse meia hora atrasado à escola ou à festa de aniversário de um amigo. Eles o deixariam ir sabe-se lá onde, sabe-se lá com quem. Eu não sei. Finalmente, Jeremy foi liberado e correu para o parque, encharcado pelos últimos raios de sol, que estavam prestes a desaparecer no horizonte. Seus amigos o esperavam, e tudo parecia ser como sempre, correr para casa com os meninos, um delicioso jantar preparado por sua mãe, ensopado com batatas e bolos para o lanche. Mas era como se alguém tivesse colocado um pedaço de gelo em seu pescoço e ele não derretesse. E, na manhã seguinte, a caminho da escola, ele viu a beleza do circo em pessoa. Ela estava de pé, esbelta, ágil, com calças de couro preto, perto da esquina da casa e, ao que tudo indicava, esperando por ele. Venha aqui um momento, ele a ouviu dizer. Só então, muito mais tarde, ele se deu conta de que a mulher não havia pronunciado nenhuma palavra em voz alta. Se houvesse uma testemunha da cena, ele teria dito que o estranho havia permanecido em silêncio.
Mas seus pensamentos eram tão claros e fortes que ele respondeu a eles como se fosse um chamado. Então ela viu uma van dobrar a esquina e, um momento depois, um lenço preto caiu sobre seu rosto. Ao longo dos anos, eles usaram diferentes maneiras de prendê-lo. Eles o amarraram com cordas, correntes, etc. Eles o amarraram com cordas, acorrentaram-no e o mantiveram em uma gaiola. Suas tentativas de fuga eram especialmente desesperadas e sem esperança no início, quando ele sabia que seus pais estavam procurando por ele e estavam loucos de ansiedade. Daqui, de longe, ele não podia ler seus pensamentos, mas podia sentir o que eles sentiam, e isso fazia chorar, a ponto de querer, como um animal preso em uma armadilha, arrancar um membro e escapar. Mas ele não era páreo para as pessoas comuns, como logo percebeu. Suas tentativas foram antecipadas, com um sorriso, e frustradas. Ele foi punido, mas não cruelmente. Eles poderiam ter feito qualquer coisa com ele, porque ele estava à mercê deles. Mas nunca bateram nele, nunca o machucaram fisicamente. Na maioria das vezes, eles apenas o deixavam faminto, às vezes por dias. O circo itinerante continuava a viajar pelo mundo, e Jeremy parecia estar preso em um mecanismo implacável e que era impossível sair dele, apenas obedecer. Às vezes, muito raramente, ele era forçado a participar das apresentações, e invariavelmente, chocava o público a ponto de exclamar de jeito nenhum. Isso é um inferno. Mas a principal coisa que se esperava dele era que encontrasse outros como ele. Aqueles que conseguiam entendê-lo quando nenhuma palavra era dita em voz alta, quando apenas uma conversa mental era mantida. Havia pessoas assim, mesmo que apenas de vez em quando. É claro que nenhuma delas era tão talentosa quanto Jeremy. Todas elas eram mais fracas do que ele. Havia aqueles que podiam ver o futuro, mas Jeremy nunca havia conhecido um clarividente forte. As pessoas que ele havia indicado se apresentaram ao pessoal do circo, conversaram com eles. E Jeremy subconscientemente esperava que, mais cedo ou mais tarde, uma delas acabasse com ele na jaula. Mas isso não aconteceu. Quando ele perguntou a Ada, a beldade que estava encarregada de todos eles, ela apenas sorriu. Você é o melhor, é tudo de que precisamos. Até eu não suporto ficar perto de você. Por que você precisa de todas essas pessoas? Ela se perguntava. E então ela pronunciou as mesmas palavras que ele pensou, é um conto de fadas, não pode ser real. Graças a eles, somos praticamente mortais. Nossas vidas não terminam. E aquela garota que ajudou Jeremy a finalmente escapar, eles devem tê-la visto como uma fofoca também. Peggy Ayrton estava aprendendo as sutilezas das reparações. Só Deus sabe onde ela estava obtendo suas informações. Se alguma vez ela se interessou pelo assunto, foi apenas por inveja de suas amigas. Peggy Ayrton era uma pessoa caseira. Quase sempre havia algo que a impedia de sair. No inverno, o gelo nas ruas, vou escorregar e quebrar o fêmur e vocês terão que cuidar de mim. No verão, o calor, só posso existir com ar-condicionado. A primavera e o outono tinham suas próprias respostas. E o principal meio de comunicação com o mundo ainda era o telefone e um amigo. E a vida de Peggy Ayrton permaneceu branda e desinteressante em comparação com a de suas amigas. Havia façanhas na dacha, superações, colheitas inimagináveis e colheitas de uvas em escala industrial. Sagas sobre netos e netas, e sua saúde, suas travessuras, suas palavras, seus dons. E, é claro, os concertos de Sua Majestade, ideias e sua realização, a busca empolgante por materiais, filhos e genros práticos e sem mãos, e finalmente, a conclusão triunfante do processo para começar amanhã a mudar alguma coisa, porque não há limite para a perfeição. Nesse contexto, Peggy Ayrton não tinha nada para contar. Nenhuma casa de campo, apenas flores na varanda, nenhum neto, apenas um gato no quarto das crianças, e era melhor não falar sobre reparos, porque seus amigos, comparados aos seus amigos, teriam achado a casa de Peggy Ayrton assassinada. A única coisa que a idosa economizava era para seu próprio funeral.
Depois da morte repentina do marido por um ataque cardíaco, ela estava endividada e agora não queria repetir a mesma história consigo mesma. Mas mesmo assim ela ficou decepcionada. Seu filho apenas riu. Mamãe, não há mais ninguém no topo da terra, todos estão enterrados de alguma forma. Ou você quer um caixão de vidro e serviço telefônico no outro mundo? Quero que você não tenha vergonha, começou Peggy Earton. Para ser sincera, será que ela ainda se importava? Suas amigas, por outro lado, falaram com suspiros fingidos. Também estamos tentando economizar dinheiro. Mas minha neta está estudando em São Petersburgo, eu a ajudo a pagar o aluguel. Meu neto quer trocar o carro, minha filha precisa de um conjunto de cozinha. Parecia que Peggy Earton havia estabelecido para si mesma uma pequena meta secundária. E isso a estava sobrecarregando. Mas agora ela vai dar a volta por cima, uma casa de luxo, um imóvel. Consertá-la não é como consertar um apartamento em um arranha-céu. Peggy Earton retirou seu estoque de dinheiro do fundo do poço, vendeu as ações deixadas pelo marido. Mas suas amigas, cheias de inveja, lhe deram um pensamento perturbador. Peggy Earton ligou imediatamente para seu filho e teve uma longa conversa com ele. Mais tarde naquela tarde, William contou a Miranda com uma risada nervosa. Mamãe quer que você lhe dê uma parte da casa. Ela gastou muito dinheiro em reformas, então, aqui, ela juntou todos os recibos e me deu para que você os veja. Eles nunca haviam brigado por nada material, dinheiro, coisas. William estava pronto para recuar. Mas o que ele não esperava era que sua esposa brilhasse. Você acha que sua mãe se importaria se eu lhe desse a casa inteira? Ela aceitaria um presente como esse? Você está falando sério? Isso não poderia ser mais sério. Estou disposto a assinar uma escritura de doação com o mesmo tabelião. Não é preciso dizer que Peggy Earton ficou acordada a noite toda quando descobriu. Os planos giravam em sua cabeça, e cada um deles era melhor do que o anterior. Então ela viu um belo jardim em uma parte antiga da cidade, igualmente belo, e não na periferia da cidade, onde ficavam os chalés de seus amigos. Então ele sonhou em se livrar das coisas modernas e baratas e mobiliar a casa antiga exclusivamente com antiguidades. Em seguida, imaginou uma festa de inauguração, e seus amigos, por curiosidade, é claro, viriam correndo e ficariam maravilhados. Depois, seria a vez deles de morderem os cotovelos. De manhã, Peggy Earton ligou para a nora, não para o filho, mas pela primeira vez. Ela conversou com ela com uma cordialidade incomum. Miranda deveria vir, é claro, para ver como ela estava arrumando a casa. De qualquer forma, ela será sua herança depois que eu morrer, disse a sogra. Miranda deu de ombros, como se a sala estivesse subitamente fria. Ela havia adiado esse momento até o último instante, mas agora tinha que ir. A sogra lhe mostrou a casa com o ar de um guia turístico que tem seu próprio museu pessoal. E é aqui que será a sala de estar. Veja só, é tão bonita. Pode ser um pouco escura no verão, porque as janelas têm vista para o jardim. Os arbustos de lilazes crescerão. Quero pendurar um grande lustre de cristal aqui. Não me importo se disserem que é do século passado. A casa precisa do século passado. E eu quero uma lareira. Então poderemos fazer uma de verdade. A propósito, eu sei como fazer um fogão, aprendi com minha avó quando era criança. Nesse meio tempo, colocaremos uma lareira elétrica, mas para ter uma imitação muito boa de um fogo vivo. Miranda estava seguindo Peggy Earton de cômodo em cômodo há meia hora, e o sorriso educado no rosto dela fazia suas maçãs do rosto doerem. Sua sogra lamentou que a sala de jantar ainda não estivesse pronta, então o café teria de ser tomado na cozinha. E é mais aconchegante lá, acrescentou ela, e daqui até a padaria são 2 passos, então comprei um bolo maravilhoso. Dê uma volta por aí, veja se tem algum pedido. E eu a chamarei na mesa em 10 minutos. Miranda estava sozinha na casa. Sua primeira impressão foi que o lugar estava sempre escuro.
Peggy Ayrton podia falar o quanto quisesse sobre os lustres de cristal e a lareira, mas, mesmo em um dia ensolarado, os raios não chegavam até aqui. A maioria das janelas estava voltada para o norte, e as persianas, os arbustos de lilazes e a varanda do mezanino. Em resumo, estava escuro, sem nenhuma luz artificial. Miranda saiu para o corredor para descobrir onde ficava a cozinha. De repente, ela foi tomada por aquele cheiro característico. O cheiro do circo. O cheiro de suor de cavalos, o cheiro azedo de predadores, serragem fresca, doces e produtos assados. Não havia cheiro de risco ou de aplausos. Miranda tentou descobrir de onde vinha o cheiro, como poderia ser, se os pintores haviam saído da casa há pouco tempo. Ela abriu porta após porta e parou na soleira de um pequeno armário. Lá ela viu restos de roteiros no chão, uma pilha de fantasias de cores vivas, um estranho chapéu preto, uma mesa de maquiagem. Era concebível que Peggy Ayrton guardasse todas essas coisas e não as jogasse fora? Afinal de contas, do ponto de vista dela, era lixo. Miranda piscou os olhos. O armário estava vazio. Não havia sido reformado, mas não havia mendigos aqui, exceto pelas paredes surradas, o piso de tábuas e uma janela no teto tão estreita que não caberia um gato nela. O cheiro estava muito mais fraco agora. Ele levou as palmas das mãos ao nariz, e com certeza, tinha acabado de agarrar a maçaneta da porta com elas. Ele tinha acabado de usá-las para agarrar a maçaneta. O cheiro ainda estava lá. Então, ele teve que lavar as mãos imediatamente. Ele rapidamente encontrou a banheira. Barbara Taylor já tinha colocado as mãos nela, o azulejo ornamentado, a pia moderna, o espelho iluminado. Miranda sacudiu a água de suas mãos e olhou para si mesma, petrificada. Um crânio olhava em seus olhos, órbitas negras e vazias. Não era um crânio humano, era o crânio de um cachorro. E o espelho não mostrava o banheiro em si. Apenas a caveira. Apenas a escuridão. Miranda não apenas fechou os olhos, mas cobriu o rosto com as mãos. Ela temia que a caveira estivesse falando com ela, e que os sons fossem como uma voz ou um latido. Quando ele abriu os olhos, ainda podia ver a terrível visão se esvaindo. Ela deu lugar a seu próprio rosto, mortalmente pálido e com os olhos arregalados. Para onde você foi? Minha sogra estava parada na porta, o café está esfriando. Meu Deus, é como se você tivesse visto um fantasma. Venha, venha comigo, vou lhe dar algumas gotas. Asterisco asterisco. Depois de escapar de seu confinamento, Jeremy foi parar em um orfanato. Não imediatamente, é claro. Primeiro, ele tentou encontrar seus pais, para isso, teve de atravessar o país até sua cidade natal. Ele não tinha experiência em andar por aí e nunca havia se preocupado com comida ou abrigo antes. Portanto, Jeremy teve dificuldades, mas em algum lugar lebre, em algum lugar pedindo carona, aperfeiçoando-se em inventar histórias patéticas que pudessem comover os caminhoneiros durões, ele ainda conseguiu voltar para casa. E ele descobriu que sua mãe e seu pai não moravam mais lá. O pai morreu logo após o desaparecimento do filho, e para onde a mãe poderia ter ido e os vizinhos não conseguiam nem imaginar. A mulher não compartilhou seus planos com eles. Talvez ela não conseguisse mais ver a casa, onde tudo a lembrava de sua família. E, nesse caso, ela provavelmente também mudou de cidade. Ele poderia ter continuado a procurar, mas era inverno, e Jeremy estava tão exausto e desgastado que agiu de forma tola, sem pensar nas consequências. Ele dormia nos porões, se conseguisse entrar neles, e procurava qualquer alimento que pudesse conseguir. Por exemplo, ele entrava no bistrô e, enquanto as mesas ainda estavam sendo limpas, pegava um pedaço de pão que havia esquecido ou um bolo que não havia comido. Ele foi parar na delegacia de polícia e, de lá, em um orfanato. Com fome e lutando para sobreviver, Jeremy não percebeu que havia perdido seu dom e, se tivesse percebido, não teria se arrependido. Depois da maneira como o destino o tratou, ele considerou o dom uma maldição e ficou feliz por se livrar dele. Mas, na verdade, sua capacidade de ler os pensamentos dos outros não desapareceu, mas como se ele hibernasse em tempos difíceis.
E assim que o garoto se aquecia e comia um pouco, tudo voltava. Mas agora Jeremy sabia que tinha de tratar seu dom como uma substância potente e usá-lo somente quando fosse absolutamente necessário. E ele tinha que esconder seu dom dos outros, para que ninguém percebesse. Jeremy teve a sorte de chegar ao orfanato depois de chorar por seus pais, e ele tinha certeza de que nunca encontraria sua mãe também. Suas lágrimas haviam secado para sempre. Não havia mais sentimentalismo ou autopiedade nele, mas ele estava sempre esperando o próximo golpe do destino e estava preparado para responder a ele, e pelo menos com punhos afiados, pelo menos com os punhos afiados de uma criança. E valeu a pena, e no orfanato, ele não sofria bullying, não era ridicularizado, pelo contrário, até ganhou um certo respeito. Todos sabiam que ele não tinha parentes, que estava vagando por aí há muito tempo. Normalmente, essas crianças não se interessam pelos estudos, às vezes nem sabem ler. Jeremy se interessou pela ciência, como se soubesse que precisava dela, que não poderia passar sem ela. As crianças tentaram provocá-lo, superando-o com sua capacidade de tirar sarro do professor. Mas Jeremy cortou essas provocações imediatamente. Ele começou com uma frase floreada, quase inteiramente composta de palavrões. Era um convite para ser ouvido. E então ele disse que não iria trabalhar ou beber até morrer. A vida me deve muito, disse ele, cuspindo um dente que havia caído. Mas o que nem mesmo os professores, acostumados com seus filhotes indo para a universidade na melhor das hipóteses, esperavam era que Jeremy se inscrevesse na faculdade de medicina e passasse no exame competitivo. Não havia ninguém ao seu redor com quem ele pudesse compartilhar seus projetos. Você aprenderá, professor de biologia, você é bom, nós seremos tratados por você mais tarde. E Jeremy queria lidar com os superpoderes do homem e entender o que a natureza lhe deu e o que essas pessoas terríveis, que quase acabaram com sua vida, esperavam obter dele. Seu cérebro foi projetado para o trabalho científico. Nenhum de seus colegas tinha uma memória tão persistente, uma capacidade tão acentuada de generalizar e analisar. E em seu último ano, seus mentores já haviam lhe dito definitivamente que Jeremy tinha um lugar na pós-graduação, que ele deveria pensar em um doutorado. Sem ninguém para apoiá-lo, ele trabalhava meio período no hospital em seu tempo livre. Ele não queria ficar em um albergue e, assim que surgiu a oportunidade, alugou um apartamento. Esse foi o início de sua biblioteca e de seu catálogo de cartões. Ele colecionava coisas muito específicas. Havia muita coisa escrita sobre o assunto que lhe interessava, mas ele não queria perseguir sensações, mas sim fatos. Além disso, ele estava seguindo a trajetória do circo, que parecia imortal. Era possível folhear jornais antigos, ir cada vez mais fundo no passado e se convencer de que a trupe já existia naquela época. Ela ainda estava viajando pelo mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, descrevia um círculo, retornando invariavelmente, em intervalos regulares, à mesma cidade. E o pessoal do circo não se hospedava em hotéis, nem nos motéis mais precários. A própria casa os atraía, como se fosse sua. Eles colocavam suas carruagens em seu pátio. E de lá começavam suas novas andanças pelo mundo. Cada vez mais Ouroboros vinha à mente de Jeremy, o símbolo mais antigo, a serpente que morde a própria cauda, a alternância de criação e destruição, vida e morte, o início de um novo ciclo. E, se ele juntasse todas as evidências que havia reunido em um mosaico, se ele pudesse acreditar na imagem, era apenas uma questão de tempo até que o novo ciclo começasse. Em pouco tempo, eles estariam lá novamente, naquele vilarejo, perto daquela casa. Era assustador pensar nisso. Eu me perguntava se a garota que o havia salvado naquela época teria sobrevivido. Jeremy pensava nela de vez em quando. Ele esperava que ela não tivesse que pagar por isso. Mas ele mesmo? Será que ainda era tão atraente para eles, para essa trupe itinerante? Ele achava que sim. O que significava que ele tinha que ir até lá, para testar um palpite. E, para isso, ele precisava que o pessoal do circo soubesse onde ele estava. A coisa toda era uma grande isca e troca. Ele sabia que ficaria bêbado. Mas era preciso fazer isso com cuidado.
para chegar àquele ponto que só você pode sentir. Quando o medo que minha mãe, isso foi há um século, chamava de feio diminui. No lugar do medo, vem a sensação de que agora, como em algum jogo, você vai pegar uma espada e esmagar seus inimigos à torto e à direito, sem pensar que você mesmo pode cair de um golpe precipitado. Ele precisava daquele chute de seu subconsciente para cruzar uma linha que antes tinha medo de pensar. E, ao mesmo tempo, ele não queria se encher tanto que se sentisse balançando e tonto, e o medo fosse substituído pelo desespero diante de sua própria impotência. Aparentemente, os poderes superiores decidiram que ele estava fazendo a coisa certa, pois o hotel foi encontrado imediatamente. E, de acordo com o mapa, ele ficava perto da estação de trem. Jeremy não se importava com as condições em que viveria. Se ainda estivesse vivo em alguns dias, ele deixaria esta cidade e tentaria esquecê-la para sempre. E se ele tivesse pesadelos enquanto dormia, não seria um número insignificante. Ele jogou sua bolsa na cama, fechou a porta novamente e foi procurar um bar onde pudesse ficar sentado por um longo tempo sem ser incomodado. A partir da praça da estação, havia uma avenida que atravessava o centro da cidade. Aqui tudo era tão claro, tão leve, tão benigno e tão distante do que preenchia sua alma. Árvores tui como velas de esmeralda, canteiros de rosas, barracas de souvenirs. Ele olhou ao redor do bar com o tipo de escrutínio doloroso que um homem doente procuraria em uma farmácia. Por fim, ele viu o porão. Apesar da porta, àquela hora da manhã, estava aberta, para sua surpresa, e ele desceu correndo as escadas. E na escuridão fria da loja, ele não podia dizer que o dia estava apenas começando. Sem um único cliente ainda, Jeremy foi o primeiro. Ele escolheu uma mesa no canto mais distante. Pediu ao garçom que abrisse uma garrafa de uísque e trouxesse alguns petiscos. Ele achava que tinha aprendido a se controlar. Mas o uísque havia chegado mais cedo, e Jeremy serviu-se de uma garrafa de uísque, tanto que o garçom a teria chamado não de dupla, mas de quíntupla, e bebeu como se fosse água, que era o que ele tinha vindo buscar. Só então ele se soltou um pouco, o nó apertado do medo se afrouxou e ele pôde respirar. A garçonete veio e colocou um prato de salsichas e pão ralado na frente dele. Não há mais nada, ele ouviu o tom apologético dela e achou que deveria pagar imediatamente. Ele não sabia como sua sessão iria terminar. A garota entendeu imediatamente seu gesto, que significava tanto sem troco quanto deu fora daqui. Parecia que uma hora ou mais havia se passado. Jeremy estava agora bebendo seu uísque pensando no fato de que não havia como ele jogar ao ar livre. As chances eram muito desiguais. E havia muito pouca chance de que a armadilha que ele havia planejado funcionasse. Ele percebeu que, dessa vez, não estava arriscando sua liberdade, mas sua vida. E essas criaturas eram capazes de tal coisa que a morte pareceria uma libertação. Alguém se sentou à sua frente e Jeremy olhou para cima. Era uma garota, muito jovem, com um vestido azul. Ela não tirava os olhos dele e ele achou que a garçonete a havia chamado. Talvez ela sentisse pena dele, que, visto de fora, devia ser o epítome da amarga solidão. Ou talvez achasse que ele era uma presa tentadora, fácil de ser capturada por dinheiro. Gostaria de uma bebida? Perguntou ele à moça. Então sirva-se de um copo. Parecia-lhe que agora todos queriam escapar da loucura do grande, mergulhando no pequeno. A garota bebeu e disse algo a ele, tocando levemente sua mão. E ela estava tirando salsichas do prato, tentando ser discreta. Ela queria parecer bonita, mas provavelmente estava com muita fome. Jeremy podia ver que ela estava tentando agradá-lo. Pela primeira vez em muito tempo, ele olhou para ela com aquele olhar atento no qual seu dom estava despertando. Sim, ela vivia com poucos recursos. Alugava um quarto para 2 pessoas com uma amiga e gastava o dinheiro que ganhava em roupas. Depois de sua infância na pobreza, ela era atraída por todos os panos de cores vivas, não se cansava de tudo. Agora ela precisava de sapatos, cor-de-rosa, de salto alto. Mas ela realmente gostava dele, jovem, bonito, nem um pouco arrogante. Ela tinha que ir, droga, ela tinha que ir.
Ele tirou 2 notas vermelhas da carteira, colocou-as sobre a mesa, depois pegou a mão da moça e colocou a palma sobre as notas. Kathleen, disse ele, compre sapatos para você. Ele deu um tapinha no ombro dela e seguiu seu caminho, ignorando seu rosto surpreso. Ele sabia o endereço, e parecia ser a mesma avenida que ele tinha que seguir até o fim. Um bonde soou à sua direita. Ali estava um fotógrafo, colocando trajes nacionais em um banco, esperando pelos clientes. Uma loja que vendia shawarma e cheburex. Um antigo prédio policlínico. Fontes. O bulevar subia e, de tempos em tempos, a rua plana era substituída por degraus, e não se podia mergulhar em um profundo devaneio como se desejava, era preciso lembrar-se de não tropeçar. Finalmente, quando não podia mais esperar, Jeremy suspirou, um suspiro profundo e convulsivo. Enfiando as mãos nos bolsos, ele caminhou em direção à casa. Em direção à casa. Ele esperava encontrar o lugar dilapidado e desolado. Mas ele parou de espanto. Estava claro que a casa havia se tornado uma residência de verdade, e o novo proprietário havia decidido torná-la tão boa quanto qualquer outra. As janelas de plástico branco se chocavam com a alvenaria, que não tinha nem 100 anos de idade. Ele também notou as cortinas, que eram obviamente novas. O que isso está fazendo? Jeremy olhou em volta, como se quisesse chamar a atenção das pessoas ao seu redor. Ele notou o homem idoso ao seu lado, olhando para ele com olhos sombreados pelo sol. Não há ninguém em casa, disse o idoso. A senhoria ainda não chegou. Jeremy percebeu que a conversa poderia ser um alívio para ele e caminhou até a cerca que separava um quintal do outro. Quem é a anfitriã? Você não sabe? Agora o olhar do velho estava desconfiado. Qual é o problema? Você quer comprar uma casa? Não exatamente. Bem, como, de fato, estava explicando tudo a uma pessoa ignorante. Em alguns dias eu, por aqui, tenho que me encontrar com amigos. Eles conhecem bem a proprietária. E eu acabei de chegar mais cedo. Então você é um hóspede? O velho continuava perguntando. Ele tinha sobrancelhas brancas e espessas, o que lhe dava um ar ameaçador. As crianças têm medo desses velhos, disse ele. Você veio me visitar? Pode me contar um pouco sobre a senhora? Não gosto de fofocas. O velho queria voltar aos seus afazeres, mas disse, especialmente nesta casa, fofocas não valem a pena. E isso foi uma pista para a continuação da conversa, pois, depois dessas palavras, Jeremy não conseguiu se afastar da cerca. Nenhuma força o obrigaria. Ouvi dizer que coisas ruins estão acontecendo nesta casa. Disse ele despreocupadamente. De quem? De quem? E novamente olhar naqueles olhos azuis, tão brilhantes que pareciam gelo. Mas, diabos, ele não podia dizer ao velho que essa casa era uma espécie de sopão para. Depois disso, o vizinho, se disser alguma coisa, será ao telefone, discando 03, vem aqui, há um psicopata, leve-o embora antes que cause problemas. Eu morava nesta cidade, disse Jeremy com o olhar de um homem apressado que quer falar. E eu me lembro que o circo costumava parar aqui. Bem neste gramado. Mas essas palavras do idoso foram inesperadamente convincentes. Quem, de fato, poderia saber, senão o idoso? Foi há muito tempo. O senhor devia ser muito jovem, como não se lembra? Todos nós que morávamos por aqui tínhamos medo de que aqueles malucos fizessem alguma loucura. Eles ficavam bêbados, colocavam fogo em alguma coisa bêbados, Deus me livre. Eles brigariam. Mas não brigaram. No geral, o circo veio aqui 2 vezes em minha memória. Jeremy ergueu as sobrancelhas com surpresa. Sim, sim. Esse é o caso de que você estava falando, isso foi há 25 anos, e antes disso você ainda tem que medir uma moeda. Você não estava por perto naquela época, mas eu estava, assim como você está agora. Bem, já se passaram 25 anos novamente, talvez eles venham de novo. Eles virão, disse Jeremy pensativo, mas confiante. Eles não podem deixar de vir.
Fiquei surpreso, pois já havia passado tanto tempo e pensei que a casa tivesse sido derrubada. Na época, ela não tinha dono. Não se pode derrubar essa casa tão facilmente. É ele, e mais o senhor não continuou. Você esteve lá dentro? Jeremy sabia que sim, mas só conseguiu ler sua mente quando o velho começou a se lembrar. E o velho lhe disse que era estranho, por muitos anos ele nunca havia estabelecido um relacionamento com nenhum dos habitantes da casa a ponto de poder visitá-los facilmente. É como um caleidoscópio. Alguns moravam lá, depois outros. Não me lembro de todos. Uma vez, um jovem casal me pediu para alimentar seu gato, eles me deixaram a chave, pois estavam indo para algum lugar. Eu fui e o alimentei. Ah, bem. Está tudo bem. O gesto do velho, feito, iniciado, foi completamente inesperado. Jeremy estremeceu. Do que se trata? No terceiro dia, um gato desapareceu. Ele desapareceu de uma casa trancada. A essa altura, eu já queria desistir. Parece que tudo está normal por lá, e bem, as coisas mais comuns. Mas quando você percorre os cômodos, começa a ver o inferno do que vê. Eu nunca sofri de nervosismo. Mas isso não é nada bom. Não há animais, só isso. E todas as janelas estão fechadas. Eu penso, como vou informar os jovens? E eles não voltaram. Eles foram embora, e foi o fim de tudo. Fiquei com a chave da casa desde então. Ninguém nunca me pediu a chave. Os novos proprietários devem ter trocado a fechadura. Não é a porta da frente, não é a porta da frente, mas a porta dos fundos. Entendo. E me fale sobre a última aeromoça. Jeremy sabia que uma casa poderia mudar de mãos de várias maneiras, mas somente seus verdadeiros proprietários poderiam passá-la adiante. Ela é apenas uma criança, Miranda. Ela herdou a casa. Ela simplesmente a deu para a sogra imediatamente. É ela quem está reformando a casa. Os jovens não precisam de tudo isso. A terra, as estufas. Eles ainda não estão prontos para criar raízes, estão com o vento na cabeça, indo e voltando. Minha sogra ainda não mora aqui, mas provavelmente se mudará em breve. Ela já trouxe alguns vasos com flores. Acho que elas não sobreviverão aqui. Não há luz suficiente. Por acaso você não sabe como encontrar a Miranda, sabe? O velho deu de ombros. Acho que ela trabalha em uma maternidade. E só há uma na cidade. Mas não posso dizer com certeza se ela está lá ou não. De qualquer forma, disse Jeremy, apertando a mão do velho com sinceridade, muito obrigado. Ele teve sorte na segunda vez, o que foi muito mais importante. Na primeira vez, ele havia encontrado um hotel adequado na primeira solicitação, e havia espaço. E agora, quando ele procurou o número de telefone da maternidade na internet e perguntou por Miranda, uma garota apareceu. Assim que ela começou a falar sobre a casa, ele soube que era ela pelo seu silêncio surpreso. Posso conhecê-lo? Perguntou ela. Jeremy estava preparado para que Miranda o rejeitasse, e então ele iria até ela no hospital e desistiria de sua vida, e mais ela o ouviria. A garota não percebe que está destinada a ser a iguaria sangrenta na refeição que já está em andamento. E somente se eles agirem juntos ela terá uma chance, e a vontade dele aumentará um pouco. Mas não há risco. O que você quer me dizer? Eu ouvi o Jeremy. Por favor, e de preferência hoje. Escolha um lugar que seja conveniente para você. Levarei meia hora no máximo. Ela deve ter ouvido as entonações de súplica na voz dele. Ficou em silêncio por alguns instantes e depois disse com determinação: Ótimo. Há uma pequena cafeteria perto desta casa. Eu o encontrarei lá. Às 4 horas. Miranda estava quase meia hora atrasada. Não era muito mais. Às vezes, seu marido tinha de esperar até tarde por ela. Isso significava que outra mulher em trabalho de parto não estava muito bem. Agora, porém, ela estava na pequena lanchonete,
que mais parecia uma cafeteria, e apertou os olhos. Quem reconheceria quem? Ele, ela ou ela, ele? Mais tarde, ela se perguntou como poderia ter pensado que não o reconheceria imediatamente. Um jovem estava sentado perto da janela. A princípio, ela se perguntou se estavam fazendo um filme. Ele parecia o herói de um filme dos anos 1950. Um casaco claro, cabelos escuros, traços finos. E sim, era ele. O mesmo que vinha aparecendo para ela em seus sonhos mais profundos e surdos há muitos anos. Ela levantou a cabeça. Viu imediatamente a imagem diante de seus olhos. Ele, pequeno, sujo, exausto, em uma gaiola. E ela, empurrando a fechadura. Eles se olharam e não falaram. Mas eles falaram. Não pode ser. Não pode ser que você tenha esta casa. Tenho certeza de que essa herança é dela. Foi ela quem disse, você se lembrará do meu presente. Você sabe o que isso significa? Sim, e não tenho muita esperança de sobreviver. Esta casa é um monstro. Você deveria ouvir quando passa por ela, a forma como ela rende. É como se estivesse amassando os ossos, se esticando, cheirando. Uma garçonete se aproximou da mesa e os dois tiveram que voltar à realidade. Miranda se perguntou o que a moça achava deles. Eles pareciam um casal estranho com seu jogo silencioso. Sem tirar os olhos de Jeremy, ela pegou o cardápio. Mesmo assim, ela teve que se esforçar. Páginas rasgadas em um plástico gasto. Miranda pensou que seu amigo devia estar com fome. De repente, ela também estava com fome. E isso era um sinal claro de que, apesar do perigo que se aproximava, ela sentia uma espécie de confiança. Normalmente, quando estava preocupada, ela não tinha apetite. Mas agora ela não estava sozinha. Bring US dumplings. Com caldo. Com creme azedo. Com tomate. 2 porções duplas. E uma xícara de creme azedo para cada um. Eles não perceberam se haviam esperado o suficiente para pedir. Tinham muito a dizer um ao outro. Como você tem vivido? Está me perguntando se eu já esqueci? Ah, sim. Os sonhos? No orfanato, diziam que eu costumava gritar enquanto dormia, as crianças costumavam me acordar. Quando comecei o ensino médio, fiquei viciado em pílulas. Antidepressivos? Sim, eu tomava. Você é casado? Como eu poderia me casar se esperasse todos os dias que eles viessem até mim? Eles aparecem do nada. Se um estranho visse tudo isso, ficaria louco. Não ficamos loucos porque éramos crianças. As crianças são mais flexíveis. Então, nada de esposa. E sem filhos, pelo mesmo motivo. Eles olharam ao redor com um sorriso amargo de igualdade. Você realmente esperava que tudo isso acabasse para você se desse a casa para sua sogra? Isso pesou sobre mim como um fardo, ele admitiu, eu não teria aceitado de jeito nenhum, a minha me fez. E também tentei me convencer, como eu poderia saber que o presente era dela? E quando entrei, percebi que a casa não poderia ser outra coisa. Ela cheira a eles. Suas feras, seu suor e sua poeira. E eu sou o único que sente esse cheiro, ninguém mais. Aos olhos de todos, somos loucos. Eles trouxeram as almôndegas. O vapor ainda estava subindo acima delas. O cheiro da carne e da folha de louro interrompeu as lembranças do terrível. Os dois se empanturraram de comida. Eu tentei esquecer, disse ele quando seu prato estava vazio. E você? E tentei aprender tudo o que podia sobre eles. Porque o dia chegaria, a hora chegaria, e então não haveria escapatória. Eu não queria ser aquecido. Então me explique. Ele balançou a cabeça. Não me pergunte quantos anos eles têm, eu não sei. Algumas coisas eu tive que juntar, outras são especulações. Às vezes, acho que eles são tão antigos quanto a Terra. Às vezes, acho que eles vêm de algum lugar da Idade Média,
quando os medos das pessoas se materializavam. E onde eles estão agora, também não sei. Então, por quê? Vamos desenhá-los, disse ele, ou você vai tentar fugir? Eu não deveria. Você ainda é tão jovem. Você sofrerá por um longo tempo. E, no final, o medo sufocará de qualquer maneira. E como você acha que vai atraí-los? Em vez de responder, ele fechou os olhos. Era fácil fazer isso, estar na jaula da qual ele se lembrava, cada arranhão nas barras de ferro, cada rachadura no assoalho. Ele se lembrava de quantos degraus, no sentido do comprimento, da largura e de cabeça para baixo. A rachadura que o atingia com força especial nos dias frios. Ele teria roído uma rachadura para escapar, mas elas protegiam não apenas seu corpo, mas também seus pensamentos, o que era muito pior. E quando essa garota abriu a porta para ele se concentrou em não pensar, em nada mais, apenas na dor das unhas cravadas em suas palmas. Mas ao coletar, na internet, em bibliotecas, em livrarias, tudo o que poderia tê-las tocado, ele se voltou novamente para sua memória, por mais dolorosa que fosse. Mas ele tinha que separar o joio do trigo, descobrir o que era verdade e o que era mentira, e a memória era a única coisa em que ele podia confiar. Ele os conhecia bem demais para acreditar em certas coisas. Você é mais fraco do que eu, disse ele, você só ouve meus pensamentos, e eu ouço os de todos os outros. Mas agora eles estão atrás de você. Talvez seja apenas vingança, eles são tão vingativos. Ou talvez estejam apenas com fome. Esta casa não é a única. E quando estão com fome, entram em uma das casas como as pessoas entram em uma cafeteria. Geralmente em um dia e horário de colheita. Desta vez, eles virão buscá-lo, mas se souberem que estou aqui, virão mais cedo. Ele perguntou de forma um pouco audível. E teremos que nos certificar de que a casa acorde cedo também, para que sejam eles, e não nós, a fazer a comida. Ela balançou a cabeça com medo. Você está tateando. Não tem certeza de nada. E estamos nos arriscando demais. Você não terá outra chance. Você tem a chave da casa? Dei tudo à minha sogra. Não posso ir até a casa sozinha. Tenho certeza de que ela me seguirá. Por sorte, meu vizinho ainda tem a chave. Ele a tem há anos, mas talvez a fechadura não tenha sido trocada. Vamos dar uma olhada. Asterisco. Eles estavam de fato com fome. Mas isso só era visto por aqueles que conheciam sua verdadeira natureza. Para os outros, eles eram apenas pessoas comuns que se reuniam 2 vezes por dia em uma mesa comunitária na caravana onde Eva morava. De manhã, tomavam chá e, à noite, após os shows, ficavam acordados até tarde, com o cheiro de carne grelhada chegando às narinas dos transeuntes. Mas uma pessoa bem informada teria notado o tremor de suas mãos, que de repente se tornaram secas, as rugas em seus rostos e a luz que às vezes brilhava em seus olhos. Eles sabiam que, quando estivessem realmente saciados, estariam livres dos sinais da idade e da fome que os atormentava por dentro. Mas, às vezes, eles tinham que suportar muito, porque nem todas as presas eram adequadas. A presa tinha de ser diferente do rebanho humano, e nem sempre era possível encontrar uma presa adequada. A imortalidade tem um preço alto. E nem todo mundo podia suportá-lo. Costumava haver mais, muitos mais, mas alguns tinham caído no esquecimento. Essa Vera, e ela havia pedido para ser dispensada, para poder morar perto de uma das casas deles. Que diabos ela estava comendo lá, coletando escória? Não era de se admirar que ela tivesse envelhecido e morrido. Eve sentiu sua morte. Ela era a mais empática de todos, sempre sabia exatamente o que eles precisavam e como poderiam conseguir. Portanto, era natural que ela se tornasse a superior deles. Mas ela nunca, jamais, havia se deparado com uma presa tão atraente quanto aquele garoto. É por isso que ninguém se atrevia a atentar contra sua vida. Seu poder se multiplicava com ele, e ele estava destinado a se tornar um deles, mais cedo ou mais tarde. Se ele não tivesse escapado.
Agora eles teriam que se contentar com menos, muito menos. Vera se foi, e agora seu chalé pertence a outra pessoa. Bem, parabéns aos proprietários, se eles não se envolverem em confusão. Asterisco asterisco. Você consegue sentir isso? Perguntou Miranda ao entrarem na casa. Jeremy acenou para que ela esperasse. Ele pisou com tanto cuidado como se estivesse andando sobre um fio esticado, calibrando cuidadosamente cada passo, prendendo a respiração. Ele tinha medo de incomodar, de acordar a casa prematuramente. No entanto, parecia a Miranda que algo estava começando a acontecer. O ar se agitava levemente, como uma fogueira. As tábuas do assoalho rangeram um pouco mais e o piso pareceu balançar um pouco. Então Jeremy não aguentou, apontou para a nova janela e levantou ligeiramente as sobrancelhas. Essa é a sogra, Miranda se apressou em sussurrar, ela faz todas as mudanças por aqui. Eu me pergunto como a casa não arrancou seu braço à dentada. Ela é tão medíocre que provavelmente não estava interessada. Eles conseguiram a chave sem nenhum problema. O velho até os seguiu para ver se os jovens conseguiam abrir a porta dos fundos. Ele havia guardado a chave por muitos anos e estava curioso. Jeremy viu imediatamente que a chave servia. Ela entrou no buraco da fechadura com tanta facilidade que girou sozinha. O velho saiu e eles entraram na casa. Ali não era apenas o início do corredor que percorria toda a extensão da mansão. A partir daqui, da porta dos fundos, degraus de pedra levavam ao porão. Foi aqui que os dois caíram em primeiro lugar. É claro que Peggy Ayrton, com seus grandes planos domésticos, não poderia evitar chegar a esse canto da casa. O porão estava vazio, os trabalhadores haviam removido todo o lixo que se acumulara ali ao longo dos anos. E as prateleiras que eles haviam encomendado ainda não tinham chegado. Apenas um calabouço. Apenas uma cripta. Um feixe de luz, que parecia azul, caiu de uma janela estreita no teto. Jeremy estava de pé a alguns metros da janela, com a cabeça erguida. A luz havia transformado seu rosto também, ele havia perdido sua cor natural, encharcado por aquele azul morto. Jeremy fechou os olhos e sussurrou algo inaudível. Miranda percebeu que o irreversível estava acontecendo agora, e ele estava chamando por eles e parecia ter conseguido alcançar suas mentes. Então ele abriu os olhos e se voltou para Miranda, mas seu olhar era selvagem, como o de uma criança assustada. Ela pegou as duas mãos dele. Será que ele conseguiu? Ele tentou engolir. Não deu certo na primeira tentativa. Eles estarão aqui amanhã à noite. E o que eles estão fazendo? Eles não conseguem acreditar em sua felicidade. Asterisco asterisco. Peggy Ayrton se aventurou a sair para a primeira noite em sua nova casa. Seu quarto já estava pronto há algum tempo. Mas, para ser sincera, a nova proprietária sonhava em fazer as coisas de forma diferente. Organizar uma festa de inauguração da casa, convidar os amigos, e depois de um banquete barulhento espalhado pelos cômodos, dormir profundamente sem sonhos. Era um pouco assustador ficar sozinha. Mas a festa foi adiada. Aquela amiga, sem a qual não havia sentido em organizar tudo isso, foi embora com a filha. Por um longo tempo. Ela voltaria em um mês, no máximo, e Peggy Ayrton não podia esperar tanto tempo. Sou tão curiosa quanto Eva, ela gostava de dizer em todas as oportunidades. E agora ela estava convencida de que não havia nada a temer, que aquele não era um canto esquecido, era uma cidade, e havia pessoas à torto e à direito. É claro que ninguém se atreveria a roubar uma mansão, não era como roubar uma casa de campo. Mas ela se repreendeu por não ter encomendado grades para as janelas e decidiu fazer isso logo. Ela chegou à sua nova casa sem avisar o filho ou a esposa. Com uma carga leve em suas mãos e uma dor de cabeça latejante. Ele chegou naquela noite, algumas horas antes do pôr do sol. Ele estava pensando desde a manhã que faria um banquete, fritaria algumas costeletas enquanto cantava, abriria alguns vinhos. Mas agora só de pensar em comer já sentia náuseas. Peggy Ayrton colocou 2 comprimidos verdes na palma da mão e tomou um gole de água da torneira.
Ela pensou por um momento e acrescentou outro comprimido para a pressão arterial, por precaução. Ela enrugou o nariz e colocou os dedos nas têmporas. Estava um pouco frio na casa e suas mãos ainda estavam geladas. Foi para o quarto, deitou-se e se cobriu com um xale de penas. Ela esperava que a dor continuasse por um longo tempo, mas de repente ela diminuiu. Sem perceber, Peggy Ayrton adormeceu. Asterisco. Eles têm certeza de que será tudo como sempre, disse Jeremy enquanto se acomodavam perto da janela. Afinal de contas, estamos a apenas alguns dias do prazo final, 25 anos. É por isso que eles virão atrás de nós, pode ter certeza disso. Eles estão se aproximando. Miranda não perguntou agora se ele havia conseguido acordar a casa. Ela podia sentir que estava quase acordada. As visões que a assombravam se tornaram mais brilhantes, vinham uma após a outra. Para onde quer que olhasse, ela via as vítimas, seus últimos momentos, enquanto para a própria casa eram lembranças agradáveis a ponto de estremecer, gastronômicas. Miranda tentou olhar apenas para Jeremy. Ele era sua única esperança de sair dali com vida. Por que você se tornou parteira? Perguntou ela de repente. Desde que cheguei lá, carrego o sopro da morte comigo, disse ela. Eu queria estar mais perto do nascimento da vida. Para deslocá-lo. Ah, sim. E eu queria saber que tipo de poder eu havia recebido. Por que sou assim? Por que sou assim, a outros como eu? Eles ficaram em silêncio. Talvez tenha durado muito tempo, talvez tenha durado apenas alguns momentos. Algo quente e pegajoso escorreu pela bochecha de Miranda. Ela tentou limpá-la e de repente se deu conta. A casa está babando, ela podia ouvir o pânico em seu sussurro. Em vez de responder, ele apontou para a janela. Ela não entendeu a princípio, depois ficou atordoada. Havia um gramado na frente da casa, iluminado pela luz das lâmpadas da rua. E havia sombras se movendo por ele. Aquelas histórias sobre os impuros, que agora pareciam tão desbotadas e ingênuas, garantiam a ela que os mortos-vivos não se refletiam em espelhos nem projetavam sombras. Mas agora eles viam com seus próprios olhos, não havia pessoas, apenas sombras na grama, aqui um homem com um chapéu, aqui uma mulher com um vestido longo. Uma mulher idosa com uma picareta. E mais mulheres, e homens. Muitos. As sombras se moveram em direção à porta da frente, que estava cuidadosamente entreaberta. Peggy Ayrton acordou com o coração batendo forte, como se estivesse tendo um pesadelo. No entanto, ela não se lembrava do enredo do sonho e não entendia o que havia para temer. Mas a sensação de medo não foi embora. Ele pegou o telefone na mesa de cabeceira e o ligou para ver que horas eram. A hora indicava que ele havia dormido por pouco tempo, cerca de 2 horas. Tudo parecia tão silencioso e a luz da lua entrava pela janela, não havia barulho. Ela estava cercada de coisas que ela mesma havia escolhido nas lojas e depois havia ordenado que os carregadores as trouxessem e as organizassem. Não havia ninguém e nada estranho, nada alienígena em seu quarto. Apenas sombras estavam no chão, sombras especiais, sombras noturnas. Mas será que alguém deveria ter medo de sombras? E, no entanto, algo estava acontecendo. Ele olhou atentamente e escutou. Tudo estava tremendo levemente. Não podia ser um terremoto, pois isso nunca havia acontecido em sua terra. Parecia mais o tremor de um cavalo impaciente para se levantar de seu assento. Peggy Ayrton colocou os óculos às pressas, tirou o roupão da cadeira. Ela nunca havia tido premonições antes, nem acreditava nelas. Mas o sentimento que a invadiu era tão forte, tão primitivo, que ela não pôde deixar de obedecê-lo. Onde estão esses malditos chinelos? E o que diabos está acontecendo, senhores? Asterisco. O que aconteceu? Miranda sussurrou, por que eles vieram vestidos assim? Ela podia ver tristeza, se não desgraça, nos olhos de Jeremy. Mas sua voz estava firme como sempre. Talvez ele quisesse tranquilizá-la com aquele tom. Assim. Porque eles vieram nos buscar. E ninguém mais deve vê-los.
O que eles querem fazer conosco? E eu não sei quanto a mim, mas eles querem você vivo. Já não querem mais. Quero dizer, e vivo, não no sentido que você e eu entendemos. O mais provável é que eles queiram me transformar em um deles. Mas primeiro, eu li como eles levam as pessoas. É verdade, é uma lenda, mas em que podemos confiar se não em lendas? Nada mais. Primeiro, eles se tornam nossas sombras. Podemos escapar de nossas próprias sombras? Nunca. Somente a sombra segue o homem, mas agora será o contrário. Teremos de segui-los. Mas não é assim, não é? Não é, não é? Vamos correr para o porão. Depressa. Depressa. Eles não deveriam ter sido capazes de acender as luzes e não deveriam ter feito nenhum barulho. Que força os ajudou a não tropeçar nos degraus? Jeremy agarrou a mão de Miranda com força pelo pulso. É assim que se segura bebês. Apenas as paredes estavam tremulando. Se a casa estivesse realmente cercada por todos os lados, seria um fracasso total. Mas eles tiveram sorte. Quando subiram correndo os degraus até a porta dos fundos e abriram, não havia nada além de grama na frente deles. O gramado, que aqui era iluminado apenas pela lua, e o jardim que escurecia mais além. Uma última corrida. Quando chegaram aos arbustos de lilazes, eles se protegeram atrás deles. Agora vejo o que acontece, disse Jeremy calmamente, ela podia até ler isso nos lábios dele. Mas e se as coisas não saírem do seu jeito? E se a casa estiver com eles? Ele encolheu os ombros. De qualquer forma, não há mais nada que possamos fazer. Vários momentos intermináveis de languidez se passaram. Talvez durante esse tempo os fantasmas do circo estivessem vasculhando a casa? E então? Miranda e Jeremy se assustaram com uma batida forte. Era a porta da frente se fechando. Depois, as batidas voltaram, mas não tão fortes. Era a batida das janelas. As mandíbulas da casa se fecharam. Se alguém estivesse olhando para a velha mansão do outro lado da rua àquela hora da noite, provavelmente pensaria que estava tendo alucinações. Era como uma imagem estereoscópica. Quando algum tipo de milagre acontece diante de seus olhos, a perspectiva muda e você vê algo que ninguém mais vê. A casa permanecia imóvel, mas lá dentro algum organismo vivo rangia os dentes, mandíbulas enormes se moviam, alguém invisível saciava uma fome feroz. Em vão, a presa batia nas janelas e portas fechadas. Os gritos desesperados eram silenciosos para todos, quase todos, apenas o casal escondido nos arbustos de lilazes atrás da casa podia ouvi-los. Miranda se jogou na grama, tapando os ouvidos com as mãos. Ela estava acostumada com os gritos das parturientes, mas não conseguia ouvir os gritos dos mortos-vivos. Olha a fumaça, ela ouviu a voz de Jeremy. Recompondo-se, ela levantou a cabeça. Ninguém inundava o caldeirão no verão. Somente em meados do outono a fumaça subia das chaminés acima dos telhados. Mas acima dessa casa, havia fumaça. O rosa espesso mudou para vermelho, a cor do fogo, ou de sangue. A fumaça estava subindo para o céu e derretendo com ela. Será que somos os únicos a ver isso também ou os vizinhos já estão chamando os bombeiros? Jeremy não respondeu à sua pergunta, incapaz de tirar os olhos da visão aterrorizante e hipnotizante. Passou um bom tempo até que os gritos diminuíssem, e aqui estava o último gemido fraco, e um silêncio retumbante. A fumaça havia secado. E então? Miranda estava prestes a enxugar os olhos. Mas aquilo não era imaginário, estava acontecendo de verdade. Diante de seus olhos, a casa começou a se deteriorar, voltando à sua verdadeira idade. As paredes brancas estavam rachando e a brancura estava escurecendo para um cinza sujo. O telhado estava decrépito e, em alguns lugares, surgiram buracos nele. No lugar das aberturas negras agora vazias, como as órbitas oculares de um crânio em decomposição. A porta quebrou e ficou pendurada em uma dobradiça. O anexo desmoronou, mais silenciosamente, como um filme mudo.
A casa diante deles não era uma casa, mas uma ruína de sabe Deus quantos anos. Yin e Yang, o Ouroboros mordendo sua própria cauda, tudo no mundo está interconectado, e o fim de uma coisa se torna o início de outra, e o início inevitavelmente leva ao fim. O que tudo isso significa? Miranda sentiu que estava prestes a perder a cabeça. Eles não vão voltar. Jeremy se levantou com tanta dificuldade, como se fosse tão velho quanto essas ruínas. Parece que eles não podem existir um sem o outro. A casa estava com muita fome, e seus anfitriões vieram a calhar. Eles foram sua última refeição. Agora estava tudo acabado. Mas Miranda não conseguia se levantar. Ela não tinha forças. Sentada no chão, ela jogava os cabelos com as mãos, que estavam trêmulas. Ela não conseguia nem chorar por causa do choque. Mas eles ouviram um choro. Um choro humano normal. De uma mulher, amargo. Quem? Vizinhos? Jeremy estendeu a mão para Miranda e ajudou-a a se levantar. Uma mulher estava parada a alguns passos da casa. Uma figura pesada, com um roupão e chinelos descalços. Miranda apertou os olhos, algo familiar para ela. Espere. Não pode ser. Helena? O que traz Peggy aqui? Quem? Minha sogra. Miranda soltou a mão de Jeremy e correu, desajeitadamente, como se suas pernas ainda não estivessem bem. Sim, era Peggy Ayrton. Ela ficou ali soluçando, enfiando os punhos na boca, provavelmente para não gritar. O que é? O que é isso? Repetiu ela. Como ele chegou até aqui? As mulheres, jovens e idosas, estavam a poucos passos umas das outras. Por quê? O gás não poderia ter explodido aqui, poderia? Por que o lugar inteiro desabou? Peggy Ayrton estava tão confusa quanto uma criança pequena. Eles dormiram aqui? Miranda finalmente entendeu a mensagem. A sogra fez um aceno de cabeça superficial. Primeira noite, primeira noite. Fique feliz por ter saído a tempo, por estar viva. Miranda apertou a cabeça novamente. Deus, eles quase mataram a mãe de Vitya. Diga-me, você destruiu este lugar? Talvez tenha se arrependido de ter me dado a escritura de doação? Pensou que não queria que eu ficasse com a casa? Por que fez isso? Por que arruinar tudo? Quero dizer, eu teria ido até você no final. Miranda olhou para a sogra com olhos arregalados e não entendeu o que ela estava perguntando. Então é você? Peggy já estava uivando. Você acha que eu sou o quê? Miranda cobriu os olhos. Respire, disse a si mesma. Tinha de se concentrar na respiração, ou entraria em colapso agora, aqui mesmo, como estas paredes. Esta noite havia lhe custado muito caro. A rua não era mais silenciosa. Transeuntes que passavam, vizinhos que saíam correndo de suas casas. Alguns estavam atonitos, outros filmavam as ruínas da casa com seus telefones, outros ligavam e pediam o envio de socorristas e de uma ambulância. Mas por que ligar para alguém agora? As vozes zumbiam, misturando-se ao ruído constante de um enxame de abelhas. Miranda olhou para trás. A clareira atrás dela estava vazia. Apenas a lua, a grama e as sombras dos arbustos de lilazes. Asterisco. E como isso terminou? Perguntou Jeremy. Nós vendemos o terreno. E eles o venderam muito bem. William finalmente se envolveu. O lugar é de ouro, eles tomaram a terra com as mãos. É claro que tudo aqui será demolido e o novo proprietário construirá. N. New Rosia, in, Jeremy disse as palavras, quase silabicamente, enfatizando a última. Um homem com os pés no chão. Ele tem seu próprio negócio, perfura poços para as pessoas. E tem uma grande família, esposa e 4 filhos. As crianças estarão correndo no jardim com seu cachorro. E compramos uma casa de veraneio para minha sogra. Ela chorou muito e seu sonho se foi, e todas as suas economias. Ela gastou tudo nessa casa.
Seu cartão de crédito está vazio, ela vendeu suas ações. Ela nos disse, eu me tornei uma mendiga. Então Willie escolheu uma casa grande para ela, grande o suficiente para todos os seus amigos. Acho que ela está um pouco aliviada agora. Jeremy assentiu com a cabeça. Eles estavam na rodoviária, esperando a chegada do ônibus. Ele queria ir embora ontem, mas Miranda pediu que ele esperasse um dia, pois queria se despedir dele. Ela tinha estado de plantão na noite anterior e agora estava fugindo direto do hospital. Torturada. Ele conhecia aqueles olhos encovados, mas de alguma forma peculiarmente brilhantes, o sinal de uma longa falta de sono e de que o trabalho pesado havia terminado bem. Por que você não fica? Ele repetiu pela milésima vez. Ambos sabiam que ele não tinha ninguém a quem recorrer além de seus pacientes. E também conheciam o axioma de que ele só poderia ficar se eles estivessem juntos. Caso contrário, sua alma seria dilacerada. É ainda mais difícil do que lutar contra fantasmas e shadows. Houve apenas um momento em que ele lhe fez essa pergunta, com seus olhos. Não foi necessária uma conversa mental, apenas um olhar. Você me ama? Você vai embora comigo? Ele perguntou a ela. Seu olhar de resposta expressou luta e angústia ao mesmo tempo. E isso foi o suficiente. Ela não podia machucá-lo. Ela tinha uma dívida com o homem que uma vez a salvou e que cuidou dela durante todos esses anos. O ônibus pesado saiu lentamente do estacionamento e se aproximou da plataforma. As portas se abriram. Vá em frente. Pegue o assento da janela. Jeremy colocou os braços em volta dela e a puxou para si. Eles ficaram assim, balançando levemente. Ela fechou os olhos. Nunca, jamais, havia se sentido tão calma e feliz. Nunca. Nem mesmo no berço. Promessa? Você se lembra? Eles disseram isso quase simultaneamente. Agora eles estavam olhando um para o outro. Ele enxugou as lágrimas do rosto dela com a palma da mão. Se alguma vez, qualquer outra coisa, e esse circo do demônio é semelhante, e mesmo que seja apenas uma premonição, eu ligarei para você. Eu estarei lá. Eu prometo a você. Eu me lembro. Ele se afastou tão suavemente que ela não sentiu de imediato. Ela o observou subir as escadas até o ônibus. Estava tudo acabado. Mas ainda havia a eternidade. Aquela onde o mal é apenas um acidente onde não há medo de perder um ao outro, pois lá duas almas podem se tornar uma.